Mulher procura a polícia por suspeitar ser a outra vítima da troca de bebês no hospital de Planaltina. Nós mostramos o caso da dona Jerusa, que descobriu não ser a mãe biológica da filha de 7 anos de idade. A justiça já entendeu que houve troca de recém-nascidos na maternidade do hospital de Planaltina. E agora surge a outra mulher, que possivelmente também não seja a mãe biológica da criança que ela cria desde o nascimento. Mulher leva tiro ao não obedecer ordem de parada dos policiais. Tatuzinho. Pois é, Malta. Segundo informações da Polícia Civil, que está investigando esse caso, a dona de casa, Meire, foi confundida com bandidos e, por isso, ela recebeu aí vários tiros por parte da Polícia Militar aqui do estado de Goiás. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes e uma entrevista com o esposo da vítima, que está no Hospital Regional de Santa Maria. Malta. Obrigado, Tatu. Uma cantora aqui de Brasília afirma que foi agredida e que sofreu injúria racial durante uma apresentação num restaurante da Asa Sul. Clientes e funcionários foram testemunhas na delegacia da ofensa praticada por uma cliente. As histórias de quem deu a volta por cima e superou a crise, o caminho do empreendedorismo para muitos brasilienses não foi uma escolha, foi a única alternativa. E é desses brasilienses que a gente quer ouvir. Qual o segredo para as coisas terem dado tão certo? Presidente Bolsonaro confirma Auxílio Brasil, programa que substituirá o Bolsa Família com reajuste de 20% sobre os benefícios. Para chegar ao valor de R$ 400, o governo federal continua negociando com o Congresso. Até agora não ficou claro de onde virão os recursos. Mulheres juízas vindas do Afeganistão encontram refúgio aqui em Brasília. Com a tomada do poder pelo Talibã, estupradores, assassinos e outros criminosos que elas julgaram e botaram na cadeia foram soltos. Essas mulheres que corriam risco de vida no Afeganistão agora tentam um recomeço no Brasil. Esse é um pouco do que a gente tem para hoje, mas tem muito mais. O SBT Brasília, primeira edição, já está começando. Uma abordagem policial em Lusiânia acabou muito mal. Os policiais procuravam um carro branco que estaria assaltando comércios ali na região. Viram um carro branco com as mesmas características e pediram que ele parasse. Dentro do carro, uma mulher que não tinha nada a ver com os crimes, mas que, segundo os relatos, não teria parado quando a viatura pediu. Ela alega que ficou nervosa e achou que era um assalto, por isso arrancou o carro. Resultado, os policiais militares atiraram no veículo e ela foi atingida. Meu Deus, que história maluca! O Paulo Vitor Tatuzinho está na porta da delegacia que investiga o que aconteceu e tem os detalhes. Boa tarde, Tatu. Oi, Malta. Boa tarde para você, a todos assistindo ao SBT Brasília, primeira edição, no DF e no entorno. E por falar no entorno, nós estamos aqui na cidade de Lusiânia, bem em frente aqui ao complexo da Polícia Civil, onde há poucos instantes o esposo da dona Meire, de 49 anos, ela que foi vítima desses disparos de arma de fogo vindos aí da Polícia Militar, ela que ontem era madrugada, 4h30 da manhã, tinha saído de casa para levar o seu Pedro, que está aqui ao meu lado, até o pátio, né, de um posto de combustíveis, ele que é caminhoneiro. Foi quando ela percebeu que essa viatura descaracterizada, utilizada pelos policiais à paisana, estava indo atrás dela. Ela achou que seriam assaltantes, portanto ela acabou saindo do local, foi até novamente ao pátio procurar a ajuda do marido, que ela tinha acabado de deixar. Foi quando vieram mais 2 viaturas da polícia. Ali, os policiais, essa senhora ficou assustada, ela acabou, as imagens são nítidas, ela dá ré no veículo por conta desse susto, e aí é o momento em que os policiais acabam atirando, achando que o carro que ela estava seria aí de bandidos que estariam, Malta, segundo informações, provocando uma série de assaltos ali na região do Jardim Gá, Jardim Zuleika, toda aquela região. Então, portanto, isso aconteceu. Mas para entendermos melhor como é que de fato aconteceu, como foi o depoimento do seu Pedro à Polícia Civil, ele está ao meu lado. Seu Pedro, foi ontem isso mesmo, 4h30, ela tinha de levar o senhor no posto para trabalhar, para pegar o caminhão do senhor para seguir, né? Às 4h30 da manhã, ela me deixou no posto, como já é de costume, pegar o caminhão, ela foi para casa. Entrando dentro do bairro que a gente mora, um carro passou o contrário dela e já manobrou atrás dela e saiu em perseguição a ela. Mas hora nenhuma ela disse que ele ligou giroflex, que ele fez sinal luminoso, nada, né? Sirene, nada. Só acompanhando. Ela passou na porta de casa e não pôde entrar porque ele estava perseguindo ela ainda. Ela ficou com medo. Com medo demais ali, né? Um horário desse e um carro
Se fosse um carro da polícia, ela tinha parado na hora, moço. Até então, as duas viaturas caracterizadas com giroflex, não estava na cena. Não, as viaturas só foram, a hora que ela retornou, fez todo o retorno para vir pro posto, aí chegou o carro descaracterizado atrás dela e as duas viaturas juntos. Aí começou o tiroteio. Ela achou que eles estavam trocando tiro entre eles, ela até ficou alegre porque chegou a polícia, né? Ou seja, ela achou que a polícia militar caracterizada estava trocando tiros com aquele carro, que seria também de um policial paisano. Isso. Ela achou isso, ela ficou alegre, falou, a polícia chegou. Ô, beleza. Ela viu as duas viaturas. O senhor, na hora, o senhor ainda estava no posto de combustível, chegou a escutar algum barulho? Eu escutei uns 15 tiros. Uns 15 tiros. Aí, só que eu fiquei dentro da cabine achando que era um assalto no posto, no pátio do próprio posto. Aí, quando cessou tudo, que eu fui descer do caminhão, apaguei o caminhão, fui descer, eu já vi a viatura saindo, que com ela dentro, indo pra UPA, né? Quando eles viram o que tinha feito, botou ela dentro da própria viatura, indo pra UPA, e aí eu reconheci que era meu carro. Aí o senhor ficou em choque na hora. Não, aí qualquer um fica louco, aí não tem mais. Tem que ter sangue na veia mesmo. Agora, seu Pedro, da UPA do Jardim Gá, unidade de pronto atendimento, ela ficou em estado grave, foi levada para o Hospital Regional de Santa Maria? Estado grave, sangrando muito, recebeu 3 bolsas de sangue, e o sangue dela é difícil, é o O negativo, né? Recebeu 3 bolsas de sangue. Eles iam mandar ela para o Hugo. Lá em Goiânia, Hospital de Urgência de Goiânia. O Hugo de Goiânia, e não pôde, o doutor falou que não conseguia chegar lá com essa bolsa de sangue. Aí ela resolveram mandar ela para o Hospital de Santa Maria. Agora o senhor ficou sabendo de que a polícia teria confundido realmente o carro que é branco com um carro que seria utilizado por suspeitos na região? O que eles falaram lá na hora é que estava atrás de um prisma branco que estava fazendo assalto na região ali do Zuleika. E o meu carro é um Onix. E ele é hatch? Hatch. O carro Prisma é sedã. Prisma sedã. Eles estão atrás de um Prisma. O meu é um Onix hatch. Agora o senhor prestou depoimento agora há pouco à Polícia Civil. A polícia está investigando, lógico. O senhor, com tudo isso que aconteceu, está assustado? O que espera? Estou assustado. Estou assustado. Não sei o que pode acontecer daqui para frente. Até com medo, né? Da própria polícia. Estou com medo. Minha esposa também está com medo, né? O senhor quer até voltar para o Nordeste com a esposa? Minha esposa quer ir embora. Ela quer ir embora. Quer ficar mais nesse lugar, não. Onde a gente tem que ter cuidado com a polícia. Ela tem 4 perfurações no banco traseiro do carro, de bala, que entrou no carro e saiu lá no banco dela. Um atingiu ela. Tá bom? Difícil. Falou. Obrigado. O seu Pedro até, ele ficou aqui para falar conosco, Malto. Seu Pedro, obrigado pela gentileza. Ele já prestou depoimento à Polícia Civil. A gente pediu a gentileza para que ele pudesse, né, estar aqui conosco agora no SBT Brasília ao vivo, primeira edição, para dar, né, o que ele disse à Polícia Civil. Ele prestou depoimento há poucos instantes aqui na sede da Polícia Civil. Pode ir, seu Pedro, obrigado pela gentileza do senhor. Valeu. Vai com Deus, viu? E lembrando, Malta, de que a dona Meire, de 49 anos, a esposa dele, que ficou ferida nesse tiroteio, né, que foi atingida por esses disparos de armas de fogo, tiros vindo aí em direção da Polícia Militar contra ela, que eles confundiram, né, o carro como um carro suspeito que estaria provocando uma série de arrastões ali no Jardim Zuleika, Jardim Gá, toda aquela região aqui de Lusiânia. E aí foi com os policiais. Primeiro foi os policiais a paisana, atrás do carro dela. Ela percebeu, ela achou que seriam assaltantes. Ela teria acelerado, segundo informações do seu Pedro e depoimento à Polícia Civil. Foi quando os policiais a paisana pediram reforço de viaturas diárias, viaturas normais. Foram quando chegaram mais 2 viaturas. Essa senhora ficou preocupada. Ela foi até novamente ao pátio do posto de combustíveis para pedir ajuda ao seu Pedro. Foi ali nesse momento em que chegaram as 2 viaturas e também a paisana. Ela, segundo relatos, teria dado ré no veículo. Os policiais ficaram achando que eram bandidos realmente. Foi que houve os disparos de arma de fogo. Nós, Malta, pedimos uma nota desde a parte da manhã que soubemos desse caso à Polícia Militar do Estado de Goiás. Mandamos diversos e-mails, diversas ligações e até agora nós não obtivemos nenhuma resposta por parte da Polícia Militar goiana sobre esse caso que aconteceu aqui na cidade de Lusiânia. Lembrando que a Polícia Civil segue investigando esse caso para identificar o que de fato aconteceu na última madrugada do dia 20 aqui em Lusiânia, Malta. Tatuzinho, eu estou chocado com essa história, porque imagina você num carro tranquilamente, achando que está fazendo seu deslocamento na hora da noite, a polícia confunde o seu carro com um carro de assaltantes numa abordagem, até aqui a gente pode usar essa palavra, desastrosa, atira contra o veículo e faz vítima uma inocente, porque essa mulher, pelo relato que a gente tem do marido, não esboçou ameaça a esses policiais. Vamos imaginar que ainda
que esses PMs estivessem imaginando que era um bandido dentro daquele carro, poderia, na pior das hipóteses, ter deixado fugir, atirar no pneu, tentar uma abordagem por um outro lado, mas não se atira num veículo como esse, a não ser que você tenha 150% de certeza de que dentro dele está o criminoso que você busca, e não uma senhora inocente. Tatu, rapidinho, qual que é o estado de saúde dela nesse momento? Essa senhora corre risco de vida ou não? E só antes de você responder, pessoal de Lusiânia, do entorno, quem tiver sangue O negativo, que conhece o próprio tipo sanguíneo, busque os hemocentros do entorno do Distrito Federal e faça essa ajuda para que ela possa se recuperar mais rápido e, se precisar ser transferida para o Hospital de Urgência de Goiânia, que tenha condição e sangue suficiente para chegar até lá. Como é que ela tá, Tatu? Malta, segundo informações a gente por agora há pouco, inclusive o seu Pedro até entrou em contato com a própria mãe, que teve que vir do Nordeste às pressas. Inclusive ele falou que houve muitos gastos por conta de tudo isso que aconteceu. O estado de saúde da dona Meire, dona de casa, é gravíssimo. Ela já passou por um procedimento cirúrgico, inclusive uma das perfurações acabou atingindo em cheio o intestino dela, a parte da bexiga, e devido ao estado de gravidade, conforme toda a situação, conforme o relatório médico, ela deve ser transferida nas próximas horas, Malta, do Hospital Regional de Santa Maria, como só próprio Pedro disse, para o Hospital de Urgências de Goiânia, o Hugo, na capital do estado de Goiás. Então, assim, o estado de saúde dela requer bastante cuidado, viu, Malta? Obrigado, Tatu. É aquela coisa, gente. Nós precisamos capacitar melhor os nossos policiais militares para que eles tenham a frieza, a calma, o raciocínio lógico necessário numa situação como essa. Porque é melhor um criminoso solto do que um inocente preso. É melhor um assaltante que consegue fugir da polícia do que uma mulher inocente baleada até no intestino com risco de morrer. Gostaria eu aqui nesse momento de estar noticiando: Polícia Militar de Goiás tenta capturar um assaltante, mas não consegue, ele fugiu, do que a gente ter que noticiar que numa abordagem como essa, uma mulher leva 4 tiros e está em estado tão grave, tão delicado de saúde. A essa família, os nossos sentimentos e a nossa torcida para que ela se recupere. Agora a gente trata de mais um capítulo da novela da gasolina cara. O preço do combustível importado está levando as distribuidoras a elevar a compra de gasolina e diesel no mercado interno. E o aumento na procura por parte dos postos e das distribuidoras também é motivado pela retomada da economia agora que a pandemia está passando. O resultado, você já imagina, né? Pode ser uma alta ainda maior no preço dos combustíveis. Aos poucos, a vida volta ao normal. Comércio e serviços também. O consumo de combustíveis aumenta e contribui para uma demanda que a Petrobras não consegue suprir. Segundo a estatal, os pedidos das distribuidoras para novembro ultrapassaram em 20% a capacidade de produção do diesel e em 10% a de gasolina. Mas a principal razão para o aumento está no dólar. A gente importa cerca de 25% do diesel A que é consumido no país e cerca de 11% da gasolina A que é consumida no país. As distribuidoras estão optando por não comprar nesse mês de novembro, do importador, e tentar comprar no país por conta da diferença de preço. O resultado? Gasolina a quase R$ 7,50 o litro em Bagé, Rio Grande do Sul. No acumulado dos últimos 12 meses, alta de quase 40% em todo o país. É a velha lei da oferta e da procura. Quanto menos produto disponível, maior o preço. E não é só quem para abastecer nas bombas dos postos de combustíveis que vai sentir essa alta. Você que faz todo tipo de compra pela internet, que leva dos supermercados para casa o feijão e arroz, vai pagar essa conta. Isso porque o transporte em geral fica mais caro. E quase tudo depende de custo de frete. Nós entregamos tanto eletrônicos, como alimentos, como material de limpeza, tudo voltado tanto a empresas como ao consumidor final. O Carlos é diretor desta transportadora, onde a despesa com combustíveis saltou de 34% para 50% do custo operacional. Esse aumento nos serviços de transporte deve fazer a média de preço da maioria dos produtos subir. O aumento da inflação ele acaba também impactando na macroeconomia do país, então a gente entra num ciclo vicioso e isso é muito difícil de ser quebrado. Para ajudar as famílias mais carentes a enfrentar a alta dos preços, não só dos combustíveis, que acaba refletindo em tudo, mas de alimento, gás, tudo que está ficando mais caro, o governo federal confirmou o pagamento do Auxílio Brasil a partir de novembro, com um reajuste de 20% no Bolsa Família. O ministro da Cidadania, João Roma, não explicou de onde virão os recursos para o programa.
No interior do Ceará, onde assinou a ordem para a construção de um novo trecho do canal do Rio São Francisco, o presidente Jair Bolsonaro confirmou o valor do Auxílio Brasil. Ontem nós decidimos, como está chegando ao fim o auxílio emergencial, dar uma majoração para o antigo programa Bolsa Família, agora chamado Auxílio Brasil, de R$ 400. Ninguém vai furar teto, ninguém vai fazer nenhuma estripulia no orçamento. Aqui no Planalto, o ministro da Cidadania, João Roma, disse que não haverá prorrogação do auxílio emergencial criado durante a pandemia e que a partir de novembro, quem está na lista do Bolsa Família vai receber um auxílio com reajuste de 20%. Os 20% não é em cima de um valor unitário, mas sim sobre a execução de todo o programa permanente, o programa Auxílio Brasil, que começa a ser pago no mês de novembro. Para chegar ao valor de R$ 400 estabelecido pelo presidente, o governo segue negociando com o Congresso. Segundo apurou o site SBT News, essa faixa de benefícios só começará em dezembro. O Planalto quer incluir na PEC dos precatórios a previsão do valor extra. A votação do relatório na comissão especial foi adiada a pedido do Planalto. Roma negou que a medida mire a reeleição de Bolsonaro em 2022. Este programa nada tem de um programa eleitoreiro, e sim um programa transformador que visa emancipar o cidadão. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo busca uma fonte alternativa para financiar o programa social, mas confirmou que, para isso, deverá furar o teto de gastos. Seria uma antecipação da revisão do teto de gastos, que está para 2026, pede uma licença para gastar essa camada temporária de proteção. Estávamos contando com o imposto de renda. Não progrediu, infelizmente, a reforma no Senado. Ficamos sem fonte. Eu quero, inclusive, saber o que você faria se estivesse nesse restaurante onde a seguinte situação aconteceu. Uma cantora aqui de Brasília afirma que foi agredida e que sofreu ofensas raciais durante uma apresentação na noite de terça-feira num restaurante da Asa Sul. O caso está sendo investigado pela primeira delegacia. Teria sido a pronúncia de uma palavra desta canção em inglês o motivo para que Andresa Souza fosse vítima de uma reação inesperada de uma cliente de um restaurante em Brasília, enquanto ela fazia um show. Teve uma hora que ela foi, como se fosse para ir embora, ela voltou novamente e falou, canta direito. Aí no segundo momento, ela foi, levantou o braço e bateu 2 vezes, canta direito. Aí, bateu aprende onde? a cantar, se não me engano, ela falou, aprende a cantar. Os tapas acertaram onde? Nesse braço aqui, 2 vezes forte. E assim, eu não tinha muito o que fazer, eu só assustei a atitude dela, que não era uma coisa que eu esperava. Após ela sair do palco e ficar indo e voltando, da mesa ela gritava que eu tinha que aprender a cantar. Aí, em um outro momento, ela gritou, essa negra tem que aprender a cantar. Tem que aprender a cantar. E ela falou 2 vezes. Eu ouvi a primeira vez, porque eu acabei ouvindo e saindo, me retirando para um local mais afastado. E o outro músico acabou ouvindo a outra vez que ela falou. Aí eu já fiquei muito triste, a ponto de não saber mais o que fazer. Andresa se apresenta como cantora profissional há 6 anos e se emociona ao relembrar o que passou. Nessa hora eu parei realmente com o repertório, eu ainda ia fazer mais algumas músicas. Aí o meu músico perguntou se eu estava bem. Aí eu falei que eu não tinha mais condições de cantar. Foi nessa hora que eu simplesmente comecei a chorar, aí não consegui mais, comecei a tremer e perdi o controle total da situação. E aí ela ainda ia e voltava, às vezes na frente do palco, debochando, aí batia palma dizendo que eu tinha que ter respeito. Eu não entendia. Clientes e funcionários do restaurante onde Andresa se apresentava foram para a delegacia como testemunhas do que tinha acontecido. Já a mulher que teria feito os insultos e a agressão não foi levada pela polícia militar.
Ela estava visivelmente alterada, né? Com alguma embriaguez, mas ela estava caminhando e estava conversando muito bem. Mas nesse momento, eu não sei se foi essa situação que eles relatou que não poderia levar ou porque ela recusou e simplesmente disse que não iria. O caso está sendo investigado aqui na primeira delegacia de polícia na Asa Sul como injúria racial e vias de fato. A suspeita deve ser ouvida ainda nesta semana. Se condenada, ela pode pegar até 3 anos de prisão. É muito humilhante para um ser humano, não é nem... É algo assim que afeta o nosso íntimo, sabe? O caráter. E eu não queria que ninguém passasse por isso mais uma vez. E eu gostaria de ser pelo menos a representação de muitas pessoas que passaram, mas não tiveram nenhum tipo de apoio ou de crédito, que não conseguiu provar. Então, se eu consigo agora, eu vou fazer. E o que eu quero de fato é que a justiça seja feita e que a gente seja aí exemplo para muitos outros que passam por isso. Deus do céu, é inaceitável, né? Que uma pessoa trabalhando seja vítima da sordidez da outra pessoa. Olha, vou te falar, viu? Não é só álcool que leva uma pessoa a proferir umas palavras dessas, não. É mau caratismo mesmo. Por telefone, a mulher acusada de ter cometido a agressão e a injúria racial afirmou para a nossa produção que não gostaria de falar porque não teve acesso à ocorrência ainda. Negou as acusações e disse que, se a situação ocorreu, não sei, talvez tenha ocorrido, que ela não teve nenhuma intenção de ofender. Sobre uma suposta fuga do local, argumentou que estava aguardando o manobrista com o carro dela. Por meio de nota, a Polícia Militar informou que esteve no restaurante, pegou os dados da vítima e da suposta autora. Mas uma confusão começou ali no local, segundo a PM, momento em que a mulher teria fugido sem que ninguém percebesse. Por isso, não foi possível levá-la à delegacia. Segundo a Polícia Militar, todos os dados dela e sobre o fato constam na ocorrência policial registrada. O vasto restaurante onde isso foi registrado diz que é contra qualquer ato ou fala que endosse o crime de injúria racial, que esse tipo de conduta deve ser reprimida e que está dando todo o apoio à vítima e às investigações. Ao vivo conosco está a delegada-chefe da Delegacia de Repressão aos Crimes Raciais, Ângela Maria. Ô Ângela, muito obrigado por ter vindo, por estar conosco e uma vez mais ajudar o nosso jornal a orientar as pessoas que estão em casa sobre o que fazer se forem vítimas de crime racial. O que pode, porque eu acho o seguinte, o que pode prevenir um racista de abrir a boca é a certeza de que ele vai ter problema, que ele vai ser punido. Boa tarde para a senhora. A Andressa fez certo, né? Não aceitou calada e pediu ajuda. Boa tarde, é um prazer estar aqui, podendo esclarecer um pouco sobre essas questões tão ainda recorrentes, infelizmente. E ela fez certo sim, né? Então, a primeira porta para que essa questão do racismo se desestruture é a denúncia, né? Então, a gente hoje tem vários canais, tanto a imprensa que divulga, as pessoas têm muito mais conhecimento sobre a temática, delegacias como a nossa especializada DECRIM e todas as outras delegacias do DF estão aptas, né? Têm a mesma competência para o registro da ocorrência. Então, o que a gente indica é a denúncia, sim. Mesmo que seja difícil, é doloroso, mas só com isso que nós vamos poder diminuir essas condutas tão degradantes, como ela disse, né, para o ser humano, humilhantes, como ela mesma disse, e se sentiu tão constrangida trabalhando. Ô, Ângela, às vezes o medo que pode passar na cabeça das pessoas, não só nos crimes raciais, mas também de machismo, homofobia, é que talvez ao pedir ajuda policial, os agentes que chegam podem, às vezes, não acreditar no relato da vítima. Acho que aqui no Distrito Federal a gente está vivendo uma realidade diferente, né? De uma polícia mais bem preparada e sensível para entender quando a vítima relata que passa por esse tipo de situação. Sim, um dos pilares da DECRIM, da nossa delegacia especializada no combate à discriminação, não só racial, como religiosa, orientação sexual, contra o idoso e contra a pessoa com deficiência, é o acolhimento, né? Então, a capacitação desses servidores para receber a pessoa que nos procure, para que ela não se sinta revitimizada, né? Então, a partir do momento, nem que você às vezes não consiga chegar no autor, porque pode acontecer, mas é o objetivo da polícia elucidar os crimes e a autoria, essa pessoa se sinta acolhida naquele momento, não se sinta revitimizada
e veja que realmente o Estado está agindo nesse caso. Porque nos casos de racismo, de machismo, a gente também ainda se vê no racismo estrutural, né? Que é onde as pessoas não têm a capacitação para entender que uma vítima de racismo, ao longo da sua vida, ela já sofreu essas condutas, esses comportamentos agressivos, injuriosos, por muitas vezes. Então, em muitos casos, elas realmente não querem procurar a delegacia por acreditarem que não vai dar em nada, por terem medo de serem revitimizadas. Então, aqui no DF, hoje, nós temos essa capacitação e cada dia mais nós temos policiais sendo capacitados e a Polícia Civil tem se preocupado com essa questão do atendimento e o olhar com a pessoa humana. Ô, Ângela, outro caso que chamou a atenção é de uma estudante de medicina, a Ritiele Souza Silva, de 27 anos, quase apanhou de uma senhora num shopping aqui no centro de Brasília, quando ameaçou chamar a polícia por causa das ofensas racistas que ela estava recebendo. Queria pedir licença para a senhora rapidinho, só para a gente ouvir o depoimento da Ritiele. Diretor, pode rodar. O meu caso foi bem chocante, eu nunca tinha passado por tal situação. Eu estava no banco 24 horas, em um shopping, quando eu fui praticamente encostada próximo ao caixa, né? Que a gente faz o saque. E eu falei para a senhora, por medida de segurança, até questão sanitária e de segurança também no próprio banco, né? Para ela se afastar. E quando eu fiz o pedido, educadamente, ela falou bem assim: eu não vou me afastar nada, não. Né? Eu sei que vocês de satélites negros não sabem mexer nesse tipo de aparelho. Eu meio estarrecida, né? Eu achei que eu estava ouvindo coisas, falei: senhora, a senhora está falando o quê? Aí ela repetiu as mesmas palavras. Então eu falei para ela que ela estava cometendo um crime, que era o crime de racismo, que ela estava sendo racista, e ela repetiu com todas as letras que era racista, sim. Nesse momento ela falou até em tom alto no shopping, todo mundo ficou olhando, meio estarrecido, ninguém me ajudou a abordá-la. A polícia militar chegou da região naquele momento e abordou ela, não conduziu ela para a delegacia. O mais engraçado que eu achei foi a falta de informação e despreparo, tanto dos seguranças como dos policiais para aquele assunto, porque todos eles me falaram que eu deixasse aquilo para lá, que ela era uma idosa, que aquilo ali não ia dar em nada, que ela era meio desparafusada. Então, o que eles fizeram por mim naquele momento? Pegaram os dados dela, idade, que no caso ela tem 85 anos, idade, CPF e RG, e foi aonde eu consegui fazer o boletim na segunda DP da Asa Norte. Ritiele, mas não é porque tem 85 anos de idade que a pessoa está autorizada a falar o que quer na rua, né, e agredir as outras pessoas. Doutora Ângela, nós sabemos que esse caso específico não está com a senhora na investigação. Eu queria só aproveitar a sua presença para orientar as pessoas que estão em casa e que se virem em situações semelhantes. Se tem testemunha da agressão, é mais fácil provar que aquilo aconteceu, certo? Claro, se tem testemunha ou áudios, é óbvio que é bem mais fácil para a investigação. Mas isso também não impede de a pessoa registrar a ocorrência, porque uma das atribuições e funções da Polícia Civil é investigar o crime. Então, nem sempre a vítima de assalto, por exemplo, ela não tem o nome do autor, ela não consegue gravar nada e mesmo assim a polícia vai investigar. E não é porque é um crime de racismo ou uma ameaça ou considerado que muito no jargão por aí um crime menor ou de uma pena menor, que a polícia não vai investigar. Tanto os crimes cometidos fisicamente, como são os casos que nós vimos aqui, quanto os crimes cometidos pela internet, crimes virtuais. A pessoa, quando se comete um crime, ela deixa um rastro. E esse rastro é função da polícia ir atrás, investigar, elucidar o crime e a autoria para que a pessoa possa ser julgada e, se for o caso, condenada. Ângela, pela sua presença, a Ritiele, a Andresa, a nossa solidariedade, a Andresa especialmente, que eu não conhecia como artista, descobri agora por essa reportagem. Fica aqui de antemão o nosso convite para que você venha ao É Sábado, que é o nosso programa, compartilhar com o público de Brasília o seu talento e a gente vai te receber com muito carinho e com muito orgulho de você ser uma artista nossa daqui da cidade. Ângela, obrigado pela presença e bom trabalho para a senhora, viu? Obrigada, eu que agradeço. Até mais.
O relatório final da CPI da pandemia foi lido nesta quarta-feira pelo senador Renan Calheiros. Ele tirou do documento 2 crimes associados ao presidente Jair Bolsonaro e diminuiu o número de pedidos de indiciamento em relação à versão que tinha circulado na terça-feira. A leitura do relatório durou cerca de 1 hora. Renan Calheiros optou por resumir os pontos principais do texto, que tem quase 1.200 páginas. O documento sintetiza quase 6 meses de trabalhos, 57 depoimentos, mais de 500 pedidos de informação e 251 quebras de sigilo. Após reunião com integrantes da comissão nesta terça à noite, o relator retirou 2 crimes que seriam atribuídos ao presidente Jair Bolsonaro, o de homicídio culposo e o de genocídio contra indígenas. O documento agora atribui 9 crimes ao presidente, entre eles incitação ao crime, epidemia com resultado morte e crimes contra a humanidade, como o de perseguição e extermínio. O relator concluiu que o governo federal não agiu como deveria no combate à pandemia. Foi omisso e optou por agir de forma não técnica e decidiosa no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, expondo deliberadamente a população a risco concreto de infecção em massa. Calheiros denunciou ainda um gabinete paralelo, formado por médicos, políticos e empresários que aconselhavam o presidente em relação às políticas públicas de combate ao vírus. A priorização de um tratamento precoce, sem amparo científico de eficácia, o desestímulo ao uso de medidas não farmacológicas. Paralelamente, houve deliberado atraso na aquisição de imunizantes, em evidente descaso com a vida das pessoas. E falou sobre a divulgação de notícias falsas sobre a pandemia por integrantes e apoiadores do governo. Para as pessoas enquadradas nessas condutas, foi feito o pedido de indiciamento pelos crimes de epidemia com resultado morte ou incitação ao crime. Foi o caso dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio, o deputado federal Eduardo e o vereador do Rio de Janeiro, Carlos, além dos deputados federais Osmar Terra, Bia Kicis e Carla Zambelli, o presidente do PTB, Roberto Jefferson, e empresários como Luciano Hang. Flávio Bolsonaro ironizou as conclusões do relatório. É uma piada de muito mau gosto. No total, o relatório pede o indiciamento de 66 pessoas e 2 empresas envolvidas na intermediação e distribuição de vacinas. Além do presidente, a lista traz os ministros Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União, Onyx Lorenzoni, do Trabalho e Previdência, Walter Braga Neto, da Defesa, e Marcelo Queiroga, da Saúde. Não nos preocupa. O que nos preocupa são os problemas de saúde pública. Também estão na lista de indiciados ex-ministros como Ernesto Araújo e Eduardo Pazuello, a quem foram atribuídos 5 crimes. Renan citou irregularidades denunciadas na comissão de inquérito envolvendo a compra da vacina indiana Covaxin por meio da Precisa Medicamentos, contrato que foi encerrado pelo Ministério da Saúde. Também foram indiciadas pessoas ligadas ao Ministério, como Elcio Franco, ex-secretário executivo, e Roberto Ferreira Dias, ex-diretor de logística, que teria negociado a propina de $1 por dose para a compra de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca. O documento também aponta suspeitas sobre o contrato fechado em 2018 entre o Ministério da Saúde e a VTC-Log. Um aditivo ao contrato foi suspenso e está sendo investigado pelo Tribunal de Contas da União. A base governista na CPI defendeu que governadores e prefeitos também deveriam ter a responsabilidade apurada pelas mortes. O discurso de aliados do presidente Jair Bolsonaro é que o número de vítimas poderia ser menor se verbas federais destinadas ao combate à pandemia não tivessem sido supostamente desviadas. Não quiseram investigar para valer o que aconteceu no âmbito dos estados e dos municípios.
O relatório só será votado na próxima terça-feira. Os senadores terão tempo para analisar o documento e sugerir acréscimos ou retiradas de trechos. Para a aprovação, pelo menos 6 dos 11 integrantes da CPI precisam votar a favor do texto. A partir daí, será encaminhado ao Ministério Público, que irá definir quais denúncias serão oferecidas à Justiça. Em visita à cidade de Russas, no Ceará, o presidente Jair Bolsonaro disse que a CPI da pandemia só produziu ódio e rancor. Seria bom se aquela CPI tivesse fazendo algo de produtivo para o nosso Brasil. Tomar o tempo de nosso ministro da Saúde, de servidores, de pessoas humildes e de empresários. Nada produziram, a não ser o ódio e o rancor entre alguns de nós. Mas nós sabemos que não temos culpa de absolutamente nada. Sabemos que fizemos a coisa certa desde o primeiro momento. O deputado Eduardo Bolsonaro disse que o relatório é uma peça de ficção e que não teve a oportunidade de se defender na CPI. O vereador Carlos Bolsonaro postou numa rede social que vai apresentar denúncia contra o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, por não tomar providência sobre o vazamento de dados sigilosos feito por Renan Calheiros. A deputada Carla Zambelli afirmou que não teve direito de defesa e que pediu ao Supremo para ser ouvida na CPI. O empresário Luciano Hang disse que a comissão foi amparada em narrativas, não em fatos e provas. A deputada Bia Kicis não vai comentar o pedido de indiciamento. A Precisa Medicamentos nega as acusações e os outros citados na reportagem não responderam aos contatos da nossa produção. A Polícia Militar foi atender uma ocorrência de Maria da Penha e encontrou uma granada dentro de uma casa na Estrutural. Olha essa. O caso foi na quadra 6 da Estrutural, ao lado da delegacia da região. Uma mulher chamou a polícia depois de ser agredida pelo marido. Na casa, os PMs encontraram porções de cocaína e o explosivo. O esquadrão de bombas precisou ser chamado. O material foi recolhido e levado para análise. Era uma granada de fragmentação de produção americana usada em guerra. Credo! O BOPE detonou o artefato e o dono do imóvel foi autuado por Maria da Penha e ainda assinou um termo circunstanciado por posse e uso de entorpecente. Agora uma apuração exclusiva. Uma moradora de Planaltina procurou a delegacia ontem, quarta-feira, para colaborar com as investigações do caso da troca de bebês que nós noticiamos aqui no começo da semana. A nossa equipe passou o dia lá em Planaltina, acompanhou esse caso e nós conseguimos com exclusividade a informação. A reportagem é de Estevam Furtado e Gabriela Tunes. Uma moradora de Planaltina procurou a delegacia nesta quarta-feira. Em depoimento à polícia, ela relatou que a filha nasceu no dia 14 de maio de 2014, por volta das 5 horas da manhã, no Hospital Regional de Planaltina, no mesmo dia em que Jerusa Ferreira deu à luz um bebê. Mas há cerca de 2 anos, Jerusa descobriu que teve a filha trocada na maternidade. E agora, o caso veio à tona. Por isso, a outra mãe procurou a delegacia. Os advogados informaram para o SBT Brasília que a família nunca fez teste de DNA, mas pela coincidência da data e local de nascimento da filha, resolveu colaborar com as investigações. O GDF foi condenado pela justiça a pagar R$300 mil pelo caso da troca de bebês. Jerusa Ferreira, que denunciou o erro do hospital, só descobriu não ser a mãe biológica da criança depois que o ex-marido fez um teste de DNA para não pagar a pensão alimentícia da filha. No processo da defesa de Jerusa, constam os nomes das crianças nascidas em maio de 2014 no Hospital de Planaltina. A 16ª Delegacia já possui essas informações e está investigando o caso, que corre em segredo de justiça. Agora, saúde. Famílias desesperadas por um atendimento melhor na rede pública. No Hospital Regional do Paranoá, uma idosa com vários problemas de saúde espera há quase 15 dias por uma cirurgia.
A dona Vera Regina Azevedo de Freitas tem 77 anos. Há 12 dias ela caiu e fraturou o fêmur. Foi internada no Hospital Regional do Paranoá e até hoje espera por uma cirurgia. A filha, Ana Lúcia, já não aguenta mais ver o sofrimento da mãe. Os médicos passam lá todos os dias e a gente não consegue concluir o exame de risco cirúrgico dela. Primeiro faltou o aparelho para fazer o eletrocardiograma. Depois, agora está faltando o exame que é de ecodoppler. A preocupação ainda é maior porque Dona Vera tem Alzheimer, mal de Parkinson e diabetes. Então ela está cada dia mais debilitada, com muitas dores. Nós somos obrigados a ajudar nas trocas de roupa, né, na higiene íntima, no banho. A gente não é treinado para isso. Eu e minhas irmãs, a gente fica em pânico quando pedem para a gente segurar a perna dela que está fraturada. Né? E sempre a enfermeira precisa de ajuda para isso, não tem equipe suficiente. Dona Vera não é a única. A gente vê cirurgias sendo marcadas todos os dias e sendo desmarcadas, as pessoas ficando em jejum e as cirurgias não acontecem. E é isso, essa é a situação. Segundo a Secretaria de Saúde, o exame cardiológico da Dona Vera foi marcado para essa sexta-feira, dia 22. Não nos responderam sobre a falta de enfermeiros e técnicos, o que exige que os próprios familiares ajudem a cuidar dos pacientes. Não responderam também quantas pessoas estão na fila de espera para fazer uma cirurgia ortopédica lá no Hospital do Paranoá. O Sindicato dos Médicos de Brasília denuncia que a emergência do Hospital Regional do Gama está praticamente sem médico. A informação é que dos 13 temporários que foram contratados em agosto, dos 13, 8 pediram demissão da unidade por falta das condições de trabalho adequadas. A Kátia Gomes foi até lá ver essa situação de perto. Boa tarde para você, Kátia. O que está acontecendo aí? Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O Sindicato dos Médicos fez um aviso no mês de agosto de que precisava aqui no Hospital Regional do Gama. Vou inclusive pedir para o Rogério Silva me acompanhar, atravessar aqui para a gente mostrar a fachada aqui do hospital, os pacientes que estão aguardando atendimento. O Sindicato dos Médicos disse que precisava de 30 médicos aqui para atender 40 horas. Foram contratados 13 médicos e desses 13 médicos, apenas 11 assumiram a vaga e 6 pediram exoneração. Por quê? Porque eles alegam que a carga horária que eles foram contratados foi de 20 horas semanais. Só que eles não cumprem essas 20 horas semanais. Eles dobram o horário, têm que cobrir outros profissionais, porque está faltando um profissional. Então, ao invés deles ficarem apenas as 20 horas, eles estão trabalhando muito mais. A carga horária está muito pesada. As condições de atendimento aqui no hospital as condições são precárias. Então, por conta de tudo isso, os médicos estão desistindo de trabalhar aqui no Hospital Regional do Gama. Ou seja, os médicos que ficaram aqui na unidade, agora eles estão muito sobrecarregados e quem paga o pato são os pacientes que precisam de atendimento. Inclusive, mais cedo nós conversamos com alguns pacientes que reclamam dessa falta de atendimento. Vamos ver agora. Olha, a situação aqui está horrível, está faltando tudo. Tem que contratar mais médico, enfermeiro, tem que dar emprego para a comunidade está sofrendo. Então tem que o governador, o presidente se atualizar e ajudar a comunidade carente que está precisando, gente. Entendeu? Médico de alergista não tem. Eu vim procurar médico de alergista, não tem não. Então tem que colocar médico aqui, para ajudar a comunidade carente. Entendeu? Tá precisando. A faixa etária tá precisando, entendeu? Eu vim 7 horas, agora que eu tô saindo. Tá demorando muito mesmo. Precisa melhorar muito para a população se beneficiar, porque tá muito difícil para o povo. Eu falei aqui dos 13, 8 pediram demissão, mas é um pouco pior, né? Porque tinha 13, aí 2 nem quiseram assumir e outros 6 pediram para sair. Tem gente que já se assustou de antemão e não foi lá pegar a vaga. A denúncia do sindicato é realmente grave, ainda mais porque a gente sabe que o Hospital do Gama também atende outras regiões do DF, absorve parte da demanda dos pacientes do entorno. A gente recebeu um depoimento do presidente do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, o Gutenberg Fialho. Vamos ouvi-lo. Após 60 dias da última visita, onde encontramos falta de médicos, falta de insumos, falta de remédios, a população sofrendo sem assistência e tendo óbitos evitáveis. A situação continua dramática, continua a mesma. Continua faltando médicos, insumos, exames complementares e a população sofrendo e morrendo e ocorrendo o que nós estamos denunciando na capital da República.
óbitos evitáveis por falta de assistência. Por mais que nós tenhamos nesses 60 dias denunciado ao Ministério Público, à própria Secretaria, ao Conselho Regional de Medicina, ou seja, todos os órgãos de controle, a situação não mudou. A população continua abandonada, sofrendo e indo a óbito sem assistência. Não é possível que isso continue acontecendo na capital da República. Ô, Kátia, a gente teve algum posicionamento da Secretaria de Saúde sobre essa falta de médicos aí no Gama? Sim, eles mandaram uma nota e foi justamente com essa nota que eles confirmaram essa informação, né, que dos 13 médicos, 11 assumiram, 2 não quiseram assumir e outros 6 pediram exoneração. Bom, segundo a Secretaria, atualmente a unidade conta com 21 médicos, entre efetivos e temporários. E no decorrer do dia, em todos os plantões, eles fazem visitas aos pacientes e também prescrevem medicamentos. Eles confirmam, né, que essas reduções de carga horária e afastamento impactaram sim no atendimento dos pacientes, mas afirma que não houve suspensão de procedimento cirúrgico e nem desassistência a esses pacientes internados na unidade. Com relação aos insumos laboratoriais, a Secretaria de Saúde disse que está em tramitação um novo modelo. E, por enquanto, eles estão priorizando os pacientes das alas de internação do pronto-socorro, enfermarias, do centro cirúrgico e UTI para realização de exames. Ou seja, de uma maneira ali, Malta, bem discreta, eles confirmaram realmente essa desassistência, né? Afirma que os pacientes não estão ficando sem atendimento, mas que sim, sobrecarregou o hospital essa demissão em massa, né? Aí de 6 profissionais que pediram para sair e outros 2 que nem chegaram a assumir. E só lembrando, o sindicato disse que a necessidade aqui em agosto era de 30 médicos, ou seja, ainda está faltando muito médico. Eu volto com você. Todo mundo conhece a situação precária da rede pública de saúde, esse é um problema antigo, não é nem desse governo, nem do último, nem do penúltimo, é de décadas. Agora, quando a gente vê 2 profissionais da saúde nem querendo assumir um cargo para o qual eles pleitearam, outros 6 pedindo demissão junto, dizendo que não aguentam aquelas condições de trabalho, há que se olhar com mais cuidado. Não me parece uma reclamação qualquer, me parece uma carga de horário, como eles estão dizendo, foram contratados para 20 horas, mas tem que ficar mais, sem contar a bagunça normal que já tem no sistema de saúde, que é mesmo congestionado e sobrecarregado. Obrigado, viu, Kátia, pelas informações, pelo trabalho e por ter ouvido o relato do pessoal aí do Gama. A Polícia Civil prendeu 3 estelionatários que há 2 anos vinham praticando várias fraudes aqui no Distrito Federal e em Goiás. O grupo falsificava documentos para abrir contas em bancos, criava empresas em nome de laranjas, fraudava cartões, tudo para comprar veículos de luxo e produtos estéticos, que eram revendidos a preços abaixo dos valores de mercado. Os estelionatários já tinham uma ficha criminal que inclui porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa e outros crimes. Nesta operação, os policiais cumpriram 7 mandados de busca e apreensão na casa desses envolvidos. Agora eles vão passar uma longa temporada na cadeia, ao que parece. E vem cá, muitos brasileiros querem empreender, não é verdade? Ser o próprio patrão. Diz muita gente que é o sonho, não sei se é todo mundo assim que gosta ou não. Mas para alguns brasilienses, empreender é a alternativa para fugir da crise. Então, a gente vai mostrar agora algumas histórias que podem te motivar. E tem profissionais para te ajudar a realizar esse sonho. No caso do Gilvan, ser dono do próprio negócio foi uma chance de criar novas oportunidades. Eu trabalhei na área de tecnologia durante mais de 30 anos e depois resolvi empreender no segmento de alimentos. Hoje, em parceria com Armando, o trabalho do Gilvan é a produção e comercialização de ovos caipiras. Aqui na chácara, que fica no núcleo rural Casa Grande, são 2.000 aves que produzem 1.400 ovos diariamente. Galinhas dos ovos de ouro, que geram renda aos microempreendedores. Dá para tirar uma renda bruta de uns 30 mil reais, tá? E nós empregamos pessoas tanto para cuidar das galinhas, né, como fazer a ração, né, e a limpeza dos ovos também, que eles são todos esterilizados, né, para poder botar na embalagem. Driblar o desemprego, gerar emprego, sair da crise ou até mesmo mudar de ramo. No caso do Aquiles, empreender foi a oportunidade de realizar um sonho que começou em Planaltina, DF. O começo foi bem difícil, porque a gente não tinha tanto recurso, a experiência era muito pouca no ramo de hambúrguer, tivemos que estudar.
mudar, viajar para São Paulo. Graças a Deus hoje a gente tem 4 lojas, estamos passando por processo de franquia agora. De acordo com o Sebrae, atualmente o Distrito Federal tem quase 370 mil micro e pequenas empresas. 61% delas são administradas por microempreendedores individuais. E como não é tão simples ter sucesso nos negócios, a instituição oferece apoio para quem deseja ser o próprio chefe. Importante para se montar um pequeno negócio é o planejamento. Esse é o primeiro passo, que pode ser feito por meio de um plano de negócio. Nesse caso, o Sebrae DF tem várias consultorias e capacitações disponíveis àqueles que desejam abrir seu pequeno negócio. Quem decidiu deixar de ser empregado para gerar emprego, garante que não se arrepende da troca que fez. Tenha sempre perseverança e confiança no seu trabalho. Acredite e confie nos seus sonhos. Não tenho intenção de retornar. Pelo contrário, expandir cada vez mais. Coisa boa, que coisa boa, né, gente? Eu fico tão feliz quando vejo a história das pessoas que deram certo, não só abrindo o próprio negócio, não, né? Negócio, ou num emprego novo, muito legal, muito sucesso para vocês. Bom, talvez você em casa também queira arriscar a empreender e ser o próprio patrão e desenvolver essa habilidade de empresário. Então, para saber outras informações sobre as consultorias do Sebrae, é só ligar no número que aparece aí no vídeo, ó. É 0800 570 0800. É esse número que está aí e você vai ligar e o pessoal vai te ajudar a, quem sabe, abrir uma loja de roupa, uma loja de material de construção, criar galinhas, sei lá, o que você gosta de fazer. Muito bem, e na próxima sexta-feira, a partir de 11h15 da noite, tem Teleton aqui no SBT. Você já pode doar de um jeito muito fácil, novidade, que é o Pix. Vamos ver o vídeo da campanha. A maior festa de solidariedade da TV tá chegando. O Teleton tá on, minha gente! Vamos espalhar o amor e contribuir para um mundo com mais inclusão e diversidade. Nas redes sociais, você acompanha de perto vários conteúdos especiais. E na televisão, vai ter muita música com Pablo Vittar, Simone Simaria, Joelma, Dilcinho, Lecha, Thierry, Gustavo Mioto, Ivete Sangalo e muito mais. Começa nesta sexta, 11h15 da noite. Teleton. Nosso movimento é a inclusão. Ai, que legal. Eu também vou participar, sabia? A gente nós somos os apresentadores das regionais, a gente vai participar pela internet nas lives. Então amanhã, a partir de 11h15 da noite, 11h30, eu também vou estar no Teleton, ao vivo pela internet, mediando uma mesa com outros influenciadores gigantes. Eu tenho certeza que você vai gostar deles e você deve seguir muitas das pessoas com quem eu vou conversar amanhã à noite também. Vou fazer essa live aqui do estúdio, porque a luz é mais bonita, né? Vai ficar mais chique, então eu te acompanho amanhã também. Ó, detalhe, a doação clássica por telefone é lógico que continua valendo. A gente te pede R$5 se você puder, 0500 123 4505. Se você não tiver nem R$5 para doar para o Teleton, tá tudo bem. Eu torço para que ano que vem sua situação esteja melhor e você possa contribuir. Agora, se você tem um dinheirinho sobrando, quem sabe R$20? Ligue 0500 123 4520. Esse eu doei aqui ao vivo ontem, né? Viu como é que é a mensagem, né? Viu uma menininha falando, você está doando para o Teleton, aguarde para confirmar a doação. Você espera tocar a musiquinha, aí vai falar, doação confirmada. E para doar R$40 é 0500 123 4540. Se você quiser doar outros valores, qualquer valor, use a chave Pix, que é o e-mail doeteleton@aacd.org.br. A AACD precisa da nossa solidariedade, precisa da nossa doação. Então, junte-se ao Teleton, a gente vai transformar vidas. E muito bem, chegaram ontem a Brasília as juízas refugiadas do Afeganistão. Estão aqui na nossa cidade. Gente, desde que o Talibã retomou o poder naquele país do Oriente Médio, elas vinham pedindo ajuda ao Brasil. As 7 juízas desembarcaram aqui em Brasília com os familiares. O resgate dos 27 refugiados foi possível graças à AMB, Associação dos Magistrados do Brasil, com o apoio dos governos brasileiro e do Distrito Federal, que vai oferecer escolas para as crianças, acesso à saúde e providenciar os documentos necessários aos afegãos. Uma das juízas, falando em inglês, agradeceu a todos pelo acolhimento e, no final, se arriscou em português. Obrigada a todos. Segundo a Associação dos Magistrados do Brasil, as juízas foram selecionadas para virem para cá porque corriam um alto risco se permanecessem no Afeganistão.
Elas atuavam em causas relacionadas a abusos e violência doméstica, com avanços consideráveis nos últimos 20 anos no combate à impunidade. As juízas estariam sofrendo ameaças das milícias talibãs. O Brasil é um país que tem essa solidariedade muito evidenciada. Nós tivemos a coragem de enfrentar desafios de resgate e, com a ajuda de várias entidades, de várias forças do Estado brasileiro, a gente conseguiu realizar o sonho de trazer essas pessoas que vão aqui nesse país, que é um país livre, construir uma nova vida com as suas famílias. Entre as instituições que ajudaram no resgate aos afegãos, a Marinha do Brasil tem uma participação importante. Desde o primeiro momento, há cerca de 40 dias, quando nós, por intermédio do Ministério da Defesa, fomos demandados pela Associação de Magistrados Brasileiros, a AMB, para que pudéssemos oferecer esse apoio de abrigo, de alojamento para essas famílias. As magistradas estavam em situação vulnerável diante da crise provocada pelo retorno do Talibã ao governo do Afeganistão, 20 anos depois de ter sido afastado pela invasão do país por forças internacionais sob o comando dos Estados Unidos. Os primeiros dias de retomada do poder foram de muitos conflitos, com milhares de afegãos tentando fugir do país. E muita gente morreu nessa confusão. Para ajudar os magistrados refugiados, o Banco do Brasil abriu uma conta especial e criou um Pix para quem quiser ajudar com depósitos. Se você quiser contribuir, é só acessar o Banco do Brasil no pix.nosporelas@fbb.org.br. Oi, gente, sabe o que é importante destacar? Essas juízas, se não tivessem conseguido abrigo aqui no Brasil, lá muito provavelmente seriam mortas. Que são juízas que colocaram no país delas, atrás das grades, estupradores, assassinos e muitos outros criminosos que hoje, com o domínio do Talibã, foram soltos. Então é óbvio que essas mulheres corriam risco de vida. E que bom que o Brasil e que Brasília podem ser uma nova casa para elas e para suas famílias. Mais um destaque internacional agora, esse é muito intrigante. Eu fiquei aqui chocado. Médicos dos Estados Unidos fizeram o primeiro transplante de rim de um porco para um ser humano e dizem que deu tudo certo. A cirurgia realizada em um hospital de Nova York teve como paciente uma mulher com morte cerebral. Depois do procedimento, que aconteceu no dia 25 de setembro, a paciente permaneceu viva por 2 dias e meio. Faleceu não por complicações do transplante, mas porque os aparelhos que a mantinham viva foram desligados com autorização da família. Pelas 54 horas que conduzimos o teste, o rim funcionou perfeitamente, disse o diretor do Instituto de Transplantes do Hospital Nova-Iorquino. Pela primeira vez na história, os médicos usaram um rim retirado de um porco modificado geneticamente para transplantar em um humano. Os cientistas eliminaram das células do suíno um tipo de açúcar que provocaria rejeição no corpo humano. A cirurgia realizada como teste não avaliou os efeitos a longo prazo, mas, segundo os médicos, representou um grande avanço. Mais de 90 mil americanos estão na fila à espera de um transplante de rim. Quase a metade morre antes de receber o órgão, porque a espera pode chegar até 5 anos. O teste que aconteceu no hospital aqui de Nova York abre caminho para uma corrida de mercado. Várias empresas de biotecnologia já concorrem para desenvolver órgãos de suínos que sejam adequados para o transplante. Ciência que avança, para o benefício das pessoas. Futebol agora. A terceira rodada da Liga dos Campeões chegou ao fim. Liverpool, Ajax, Juventus e Bayern seguem 100% nas suas campanhas. Já o tetracampeão Barcelona finalmente conseguiu a primeira vitória na competição. Sabe aquele encantamento que o Barcelona tinha pelo bom passe? Parece que acabou. O time espanhol, mesmo tendo mais posse de bola, como sempre, agora é do cruzamento. Contra o Dinamo de Kiev, só no primeiro tempo foram 22 levantamentos na área. O Barça precisou de 3 jogos, ou 215 minutos para marcar o primeiro gol na Liga dos Campeões. Bola da esquerda e gol de Piqué, o único do jogo. Já quem venceu todas foi o Bayern de Munique, dessa vez o Benfica em Portugal. Além do time alemão, Liverpool, Juventus e Ajax seguem sem perder ponto. Jogando em casa, o atual campeão Chelsea goleou o Malmo por 4-0.
Jorginho, que é brasileiro, mas com cidadania italiana, marcou 2. Em Manchester, Cristiano Ronaldo liderou o United a mais um jogo épico. O português fez o último, na vitória de virada por 3-2 sobre o Atalanta. O Atalanta é o 38º time a sofrer um gol de Cristiano Ronaldo na Liga dos Campeões. O português, que é o maior artilheiro da história da competição, agora com 136 gols. O resultado também levou o Manchester United à liderança do grupo. As equipes voltam a se enfrentar daqui 2 semanas, dessa vez na Itália. Partida que terá transmissão ao vivo do SBT para todo o Brasil. Valeu, João. Pensa junto comigo. Adotar uma criança, por si só, já é um gesto de amor, né? E quando você aceita o desafio de acolher uma criança com deficiência, isso é uma prova e tanto de entrega e dedicação, que só vai ter benefício para você mesmo, tá? Pensando na necessidade de aumentar a adoção de crianças especiais, a Vara da Infância e da Juventude daqui do DF criou o projeto Em Busca de um Lar. Você acordou, meu amor? Acordei, mamãe. Essa história de amor começou no hospital. Murilo nasceu na mesma maternidade em que a Marina trabalha como técnica de enfermagem. Assim que eu vi, eu disse para mim mesma, eu quero esse neném para mim. Só que não é assim, né? Eu quero esse neném para mim e eu vou levar, né? Ela ainda não sabia, mas aquele bebê seria encaminhado para adoção. A criança nasceu com hidranencefalia, que é o acúmulo de líquido na cabeça no lugar de parte do cérebro. Quando soube que poderia se tornar mãe do Murilo, Marina logo se candidatou. Na minha santa inocência, eu achava que era só para fazer assim, eu vou colocar, eu quero um Murilo para mim e tal, e etc. E citei o nome dele, né? E aí eu citei o nome dele na carta de apresentação e tudo. Só que não se pode fazer isso, ninguém pode fazer isso, porque a adoção direta é ilegal. Mesmo assim, ela decidiu continuar no cadastro para adotar qualquer criança com necessidades especiais. 5 meses depois, olha só quem foi parar nos braços dela. Adotar sem se importar se a criança tem ou não algum problema de saúde. Escolher pelo coração e não por um perfil considerado ideal. A Marina fez essa opção e garante que tão grande quanto os desafios são as recompensas. Descobertas como essa normalmente não estão nos planos de quem pretende adotar. No ano passado, das 65 crianças adotadas aqui no Distrito Federal, apenas 6 tinham alguma deficiência ou problema de saúde. Por isso, a Vara da Infância e da Juventude criou o programa Em Busca de um Lar, iniciativa que tem como objetivo dar uma família nova a cada uma das 39 crianças especiais que vivem em abrigos do DF. Essas crianças necessitam prioritariamente de um lar calçado de afeto, de carinho, de estímulo e um ambiente que seja propício para que essas crianças tenham de fato um atendimento personalizado. Giovanni é uma dessas crianças em busca de um lar. Ele tem 3 anos, nasceu com paralisia central, tem restrição nos movimentos e na alimentação, nada que limite outras habilidades da criança. Ele já entende, ele chama, ele já grava os nomes das tias. Na escola, ele sabe quando tem que ir para a escola. Aí ele é uma criança atenciosa, ele é curioso, já reconhece os outros bebezinhos. Ele é uma criança muito esperta. As limitações não o impedem de sorrir e brincar como qualquer criança. Alô? Alô? São crianças que pedem um pouco mais de atenção, mas para quem tem um coração grande, são as mais especiais do mundo. A gente está muito bem, graças a Deus, e a gente vai continuar para o resto da vida, né, filho? É, mamãe. Oh, meu Deus, assim a gente chora, né? Oi, gente, hoje 11h15 da noite, você não pode perder, a Praça é Nossa. Além do Matheus Ceará e dos personagens que todo mundo gosta, o Sangue vai sentar no banco acompanhado da humorista Bruna Braga. Como é que é isso aí? Roda aí, vamos ver, diretor. Que loucura é essa? Deixa eu pensar. Eu sou o Sam. Eu adoro o swing. Pode parar. É movimentação para um lado, é movimentação para o outro. Você tá afim? Que maravilha! A vontade é casa aberta.
que foi? Obrigado pela preferência. É a Praça Nossa, não é uma bagunça. Ô, gente, a gente encerra a edição de hoje com Andresa Souza cantando para nós, artista do Distrito Federal, de quem a gente tem muito orgulho. Um beijo em você, Andresa. Obrigado, pessoal de casa, pela audiência. Voltamos amanhã. Tchau. New York, this little town.